análise de hoje de Batman, Morte da Família. Mesmo sendo o inimigo principal do Batman, o Coringa ainda não tinha ganhado seu devido destaque nos Jovens 52 até então. Mas agora, chegou a hora do palhaço voltar à cidade de uma forma mais psicótica do que nunca. Depois de ter seu rosto arrancado pelo criador de bonecas, o Coringa passou muito tempo desaparecido. Apesar de tudo, as coisas não melhoraram muito em Gotham City. Crimes continuam acontecendo o tempo todo. Mas só o fato de estarem livres desse monstro já é um grande alívio para todo mundo, inclusive para o Batman. Cerca de um ano depois, numa noite chuvosa e sombria, o departamento de polícia de Gotham é invadido por um homem misterioso. Apesar de ninguém querer admitir, todos sabem que é ele. O Coringa voltou, e como um aviso, ele pega o seu rosto de volta. Aos poucos, o palhaço do crime começa a botar o seu plano em prática, reiniciando uma onda de medo e desespero aos cidadãos de Gotham City. Enquanto investigava o caso para evitar que o pior aconteça, o Batman percebe que seu inimigo, na verdade, está revivendo seus primeiros crimes, só que de uma forma muito mais intensa. Só que esse Coringa não é o mesmo de antes. Ele mudou, e isso é visível. Se ele já era cruel e doentio antes, agora as coisas são elevadas a outro nível. Mais violência, mais inteligência e mais crueldade. É uma boa forma de definir essa sua mudança. E para piorar, ele demonstra saber a verdade por trás do Cavaleiro das Trevas. Quem é Bruce Wayne e quais as pessoas que importam sua vida. A família Morcego se torna o principal alvo dessa nova, porém familiar ameaça. E isso pode representar o fim das suas vidas, ou a desconstrução da relação construída entre eles durante todos esses anos de combate ao crime. O que vai acontecer daqui para frente, cabe ao Batman impedir. E isso deixará verdadeiramente assustado pela primeira vez em muito tempo. Um detalhe, antes de ler Morte em Família, eu recomendo que você leia o primeiro arco da revista Detective Comics dos Jovens 52, porque apesar da história te explicar o que aconteceu com Coringa e te deixar situado na leitura, é sempre bom você entender tudo com todos os detalhes, então fica aí a dica. Originalmente, Morte em Família foi publicada pela DC Comics nas edições 13 e 17 do título principal do Batman, entre o final de 2012 e o comecinho de 2013. É conhecido por ser o terceiro arco dessa atual fase do personagem, lançado através do selo dos Jovens 52, que como todos já devem saber a essa altura do campeonato, se trata de um reboot da DC que começou em 2011, e basicamente zerou toda a cronologia e numeração das revistas da editora na época. O arco anterior do Batman, no caso, foi A Noite das Corujas, que por sua vez é uma sequência direta de Corte das Corujas. Ambas já foram analisadas aqui no canal há um vídeo que eu fiz há um certo tempinho atrás, então quem ainda não assistiu, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Morte em Família acabou sendo um evento tão relevante dentro do universo Batman que acabou repercutindo também nas outras revistas relacionadas ao personagem, como nas edições de Batgirl, de Batman e Robin, Mulher Gato, Detective Comics, Esquadrão Suicida, Jovens Titãs, Asa Noturna e, para finalizar, Capuz Vermelhos Renegados. Enquanto isso, aqui no Brasil, o quadrinho chegou em nossas mãos pela primeira vez graças a Panini Comics, que publicou a história ainda na revista mensal do Batman, lá por 2013, também entre os números 13 e 17. Então, em 2016, a editora decidiu relançar a HQ encadernado, no formato bem maior, em capa dura e com bastantes páginas, compilando não só a revista principal, como também os tie-ins que saíram em Batman e Robin. Infelizmente, isso acabou resultando num preço não tão agradável para a galera, saindo um pouco do padrão, entre aspas, estabelecido de volumes anteriores, que eram consideravelmente menores. Além disso, eu também achei um pouco estranho o fato de eles não terem incluído os outros tie-ins da saga no encadernado. Afinal, eu acho que isso até justificaria o preço, de certa forma. De qualquer jeito, caso você chegue à conclusão de que vale a pena investir no material ao final desse vídeo, já tem disponível para compra lá no site da Liga HQ, onde você nem precisa pagar frete, seja lá em que lugar do Brasil você estiver. Acaba sendo uma ótima opção. O roteiro fica por conta de Scott Snyder, enquanto a arte de Greg Capullo. A arte final é de Jonathan Glapen e as cores são de FCO Placencia. Scott Snyder é um dos escritores mais reconhecidos no mercado de quadrinhos atualmente, conhecido por obras como Vampiro Americano e O Despertar, da Vertigo. Ele já havia trabalhado com Batman antes dos 952, no arco Os Portões de Gotham. Greg Capullo pode ser lembrado por seus trabalhos em X-Force, no começo dos anos 90, e também o título solo do Quasar, ambos pela Marvel Comics. Cada edição da revista do Batman vem com um curta lá no final, uma pequena historinha relacionada ao que está acontecendo na trama principal, mas como um complemento mesmo. Em Morte em Família não é diferente.
Essas histórias curtas contam com o roteiro do próprio Snyder em parceria com o escritor James Tynion IV e o artista Jock. São bem bacaninhas também, apesar de não serem essenciais para o entendimento da trama geral. Essa fase do Batman pelo Snyder e o Capullo foi um verdadeiro sucesso, do início ao fim. Bastante elogiada pelos fãs, além de ter vendido extremamente bem durante um bom tempo. No primeiro arco, eles trouxeram algo novo para o universo do Cavaleiro das Trevas, a Corte das Corujas. Eu achei isso ótimo porque, de fato, agregou a cronologia do herói, além de terem trabalhado toda a ideia de uma forma muito interessante. E, de certa forma, deu uma aliviada dos outros vilões também, que são usados de uma maneira até meio cansativa de vez em quando. Mas nesse retorno, a equipe criativa da revista optou por focar em algo um pouco mais familiar para o público. Isso justifica o retorno do Coringa, que tal qual Lex Luthor e alguns outros vilões, havia sido deixado de lado nesse primeiro momento dos Novos 52, apesar de já ter feito uma pequena aparição em Detective Comics, como eu tinha dito antes. É uma história que funciona bem para leitores antigos, mas que é claramente escrita pensando no novo público, o que é totalmente compreensível. Ela faz referência a eventos anteriores que acabam servindo mais como um easter egg, mas ao mesmo tempo nós temos uma trama simples de entender, que não exige muito do leitor. Isso pode ser levado como algo positivo, porque meio que acaba se tornando uma leitura bem leve. Quer dizer, o tom da história é bastante pesado, mas é um daqueles quadrinhos que você certamente vai ler de uma vez só. A forma como as coisas são contadas são bastante dinâmicas, sabe? No entanto, para quem já está acostumado a ler Batman, Morte em Família não passa muito disso. É um arco visualmente marcante, mas o enredo em si não traz absolutamente nada de novo. Ela é bem clichê e finaliza de uma forma até um pouco covarde. A história promete uma conclusão grandiosa e trágica, mas eu tive a impressão de que o Snyder não teve a coragem necessária para fazer um final realmente devastador. Isso é decepcionante. É uma crítica não só minha, boa parte do público costuma reclamar disso também. Não que seja um final terrível, não mesmo. Só que não é tudo que poderia ter sido. Afinal, acho que esse é o único motivo que te prende durante toda a leitura. O modo como as coisas são construídas te faz acreditar que algo verdadeiramente catastrófico acontecerá na vida de Bruce Wayne e das pessoas à sua volta, mas não é bem assim. Ponto positivo: enquanto que no começo o Snyder dava uma boa exagerada na personalidade do Batman, aqui eu tive a impressão de que ele está um pouco mais contido nesse sentido. Além disso, ele também tinha o costume de seguir com a trama pelos caminhos mais fáceis possíveis, usando soluções bem forçadas. Agora isso já não é mais tão evidente, pelo menos para mim. Esse desenvolvimento ficou um pouco mais coerente. Mas como eu disse antes, apesar de todos os problemas, Morte em Família consegue ser uma saga marcante visualmente. A forma como o Coringa é retratado aqui é fantástica. Ela funciona de uma forma incrível para o desenvolvimento da história. Se ele já era um personagem assustador e cruel antes, aqui isso fica ainda mais agressivo. A forma como ele é retratado é extremamente brutal e aterrorizante. É um Coringa que de fato te dá medo. E não só pelo seu visual, mas também pela forma que ele age na história. Apesar do seu plano ser previsível, a forma como ele executa é impossível de adivinhar, o que cria um baita clima de tensão. É uma das versões mais assustadoras do vilão que eu já vi. Sobre a arte, eu sempre gostei do Greg Capullo, desde o começo. E mais uma vez, eu não tenho nada do que reclamar em relação ao trabalho dele. Acho que o cara conseguiu manter um padrão de qualidade e até mesmo evoluir como artista. É um traço agradável, dinâmico e que funciona perfeitamente bem para a narrativa. Quando o quadrinho precisa ser sombrio e assustador, ele vai lá e faz o que é preciso. Da mesma forma que quando é necessário uma cena de ação mais dinâmica e empolgante, ele cria uma sensação de movimento que ajuda a te dar uma imersão ainda maior dentro da leitura. A diagramação é satisfatória, mas também não impressiona. Ela é boa e funciona, mas não é nada de outro mundo, enquanto que as cores parecem realmente muito bem aplicadas. Por isso, a minha nota de 0 a 5 para Batman, Morte em Família é 3. Uma boa leitura que diverte por um tempo e acaba servindo para praticamente qualquer tipo de leitor. Só que eu duvido que alguém vai se lembrar bem disso daqui a alguns anos. Ela nunca vai ser algo além daquele quadrinho que todo mundo vai confundir com a morte do Jason Todd. O que é uma pena, porque ela tinha muito potencial para ser um HQ verdadeiramente marcante. De qualquer forma, eu acho que vale a leitura, ainda mais se você já estava acompanhando a fase do Snyder e do Capullo pelo Batman antes.